Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Filofofocando. Eu sou Yasmin Costa, estudante do IFNMG Campus Januária, do curso Técnico em Meio Ambiente. E eu sou Olivia Guedes, também estudante do IFNMG Campus Januária, do curso Técnico em Meio Ambiente. Eu sou Hélio Camilo Rosa, professor de Filosofia do IFNMG Campus Januária. E hoje estamos todos muito animados, porque além de contar com a presença de Lívia e do nosso querido professor Hélio de Filosofia, temos a presença de um novo convidado. Olá, muito boa tarde, me chamo Cássio Secato Favarato, eu sou professor do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, Campus Januário. Eu gostaria de agradecer ao professor Hélio pelo convite de estar aqui e também às alunas Yasmin e Lívia, ok? Então, muito obrigado. Bom, gente, hoje o nosso papo vai viajar lá para a Grécia Antiga, numa época em que a ciência e a filosofia ainda caminhavam juntas. Nosso tema é os filósofos pré-socráticos que foram fundamentais para o nascimento, tanto da filosofia quanto da física. Pois é, e uma dúvida que eu tenho, por que eles são chamados de filósofos pré-socráticos? Então, essa dúvida permeia todos os estudantes, principalmente quando está iniciando o primeiro ano, começando a estudar a filosofia. O termo pré-socrático, como sugere, poderia ser que são antes de Sócrates, mas nem todos esses filósofos, chamados pré-socráticos, vieram antes de Sócrates. Muitos deles foram contemporâneos a Sócrates. O termo é usado para classificar os filósofos, os primeiros filósofos, aqueles que começaram a buscar entender a racionalidade, explicar o mundo de forma racional, e os filósofos, chamados filósofos da physis, os filósofos que estudavam a natureza. Então, o termo pré-socrático significa que os filósofos que queriam entender o cosmos, o objeto de estudo deles era o cosmo, a cosmologia, compreender o cosmos. Por isso, pré-socráticos, diferente de Sócrates, que queria compreender o ser humano, ou seja, uma filosofia antropológica. Ah, sim. E quais seriam os principais filósofos pré-socráticos? Nós temos vários filósofos pré-socráticos. Eu vou elencar alguns, e é bom que a gente vai articulando esses filósofos com a física, o professor Cássio vai explicando aqui qual é a relação desses filósofos pré-socráticos, o que eles têm a dizer também sobre a física. Dentro da filosofia ocidental, é considerado o primeiro filósofo Tales de Mileto. Tales, ele queria compreender o universo e ele buscou na natureza um elemento unificador, o arqué, um princípio de tudo. E para Tales, esse princípio de tudo era a água. A água estava em todas as coisas. Então ele observou que os corpos, quando morrem, ressecam, que as plantas necessitam de água. Então a água seria o princípio de todas as coisas, segundo Tales de Mileto. E o Tales é aquele também do teorema, que a gente estuda em matemática. E é esse mesmo. Professor Cássio, o senhor poderia explicar como a física se relaciona com as ideias dos pré-socráticos? Muito bem, vamos começar pelo seguinte. Os pré-socráticos, eles tinham um interesse particular em investigar os fenômenos naturais, como eles aconteciam e sobre quais circunstâncias eles aconteciam. Então, existia um compromisso investigativo a respeito desses processos. E até então, naquela época, existia muito a ideia mística de que aquilo que não se podia ou se conseguia explicar com os olhos da razão era atribuído a entidades metafísicas, portanto, no campo da mitologia. Ok? Então, esses pré-socráticos, eles introduziram a ideia de razão, ou melhor, introduziram a razão no cenário desses fenômenos naturais, ou a razão como um elemento princípio para o entendimento de como esses fenômenos aconteciam. Professor Cássio, tem alguma relação do pensamento filosófico desses filósofos pré-socráticos com a física que a gente estuda hoje em dia?
Então, a resposta é sim, existe sim. Eles prepararam aí, deram um pano de fundo para a construção de teorias modernas. É claro que muita coisa se passou e muita sofisticação foi incorporada a partir das ideias primordiais introduzidas por eles. Mas vamos lá. Conforme o professor Hélio havia mencionado, né, a respeito de Tales de Mileto, e aqui você fez o comentário, né, aquilo que a gente estuda um pouquinho lá na matemática, né, o Teorema de Tales, e, enfim. E isso é verdade. Quando o professor Hélio diz que Tales emprega a ideia de que a água é um princípio unificador, bom, hoje, com as teorias mais sofisticadas da física, sim, existe uma busca incessante por uma teoria capaz de explicar tudo, né? Ou a teoria do todo, ou de tudo. Né? Então, seria uma teoria capaz de explicar um microcosmo na mecânica quântica ou teoria quântica de campos e o macrocosmo, aquilo que entendemos como cosmologia. Essa é um ponto, é um tópico, né? Existem outros pré-socráticos, né? Como o Anaximandro, né? Pode falar, professor Hélio, desculpa. Anaximandro, que foi um discípulo de Tales, né? E ele vai dizer que o princípio de todas as coisas é o afeiron, ou seja, o indeterminado, o indefinido. E aqui eu já puxo um gancho para a ideia de vazio quântico, né? Vazio entre aspas, porque existe um princípio, porém ele é indeterminado, mas sabemos que os fenômenos partem de um princípio, não sabemos o elemento ou determinar, caracterizar com precisão, ou objetividade matemática, né? Porém, eu faço aqui um gancho com a ideia de flutuações quânticas de campo e aquela ideia de partículas virtuais nesse campo quântico, né? É claro que teorias modernas são capazes de descrever isso com alguma precisão, tá? Porém, existe aí interpretações probabilísticas, mas é uma ideia do princípio indeterminado. Okay? Nossa, isso é realmente muito interessante. Então quer dizer que mesmo sem as fórmulas, sem os experimentos, eles abriram as portas para a ciência moderna? Sim, como eu havia mencionado, foram eles que introduziram essa ideia de investigar e apurar e não atribuir o inexplicável a entidades mitológicas, né? E aí a gente tem outros filósofos, né, que a gente vai falar aqui um pouco mais sobre eles também. A gente falou de Tales, de Anaximandro, né? Tem o Anaxímenes, que é o discípulo de Anaximandro, né, que vai determinar esse elemento, vai dizer que tudo é o ar, né? Inclusive vai dizer que pelo processo de condensação, o ar se transforma em água e pelo processo de rarefação, o ar se transforma em fogo. E o outro filósofo também muito importante é Heráclito de Éfeso, né? O Heráclito vai determinar um caminho importante para a filosofia. Para Heráclito, o princípio de todas as coisas era o fogo. E uma contribuição de Heráclito é a ideia da fluidez, né? Segundo Heráclito, tudo flui, tudo se transforma. Nada permanece idêntico na natureza. Ele tinha até uma frase que era assim: não entramos duas vezes no mesmo rio, porque da segunda vez nem eu nem o rio são os mesmos. Então, eu gostaria que o professor Cássio fizesse uma relação dessa ideia da fluidez, da mudança constante, né, com a física. Muito bem. Sobre o caráter fluido, né, e a ideia de fogo, aqui eu faço uma menção aos princípios da termodinâmica. Então, vamos tomar aqui dois sistemas, um sistema A e um sistema B. Eu digo que o sistema A está a uma temperatura maior que o sistema B e que esses sistemas se comunicam. Portanto, existe aqui a ideia de fluxo de calor, e calor em física definimos como energia térmica em trânsito.
de A para B, isto é, o calor está fluindo do sistema A para o sistema B em função de uma diferença de temperatura ou de um gradiente térmico. Então, gradiente é uma função, é uma quantidade que diz respeito à direção de máximo crescimento da temperatura. Então, a temperatura cresce de B para A, porém o calor flui de A para B. Então, introduzimos essa ideia, conectamos essa ideia de fluido à ideia de calor fluindo de um sistema de maior temperatura para um sistema de menor temperatura. A outra conexão que podemos fazer aqui é com a mecânica quântica. Sistemas quânticos são descritos por meio de superposições de altos estados. Então, a informação, ela flui, ou com o passar do tempo ela está fluindo em diferentes altos estados. Então, por exemplo, se um sistema ele é constituído aqui com uma superposição de 2 altos estados, num determinado instante pode ser que o sistema tenha toda a sua informação dentro de um desses 2 altos estados, como o alto estado 1. No instante posterior pode ser que toda a informação esteja no alto estado 2. E então, consistente com essa ideia de fluidez, o universo ele flui, as coisas não são como elas eram em instantes anteriores, ok? Nossa, e inclusive eu já vi em uma pesquisa que a física e a filosofia, elas são praticamente irmãs gêmeas, só que hoje em dia, se a gente for parar para ver, parecem áreas extremamente distantes e distintas. Essa questão é porque a filosofia nasce como o primeiro saber, né? É a primeira explicação racional do mundo. Então, no princípio, quando começa a surgir esses conhecimentos filosóficos, como a gente está falando aqui dos pré-socráticos, esses filósofos eram considerados sábios, né? Tanto que Tales era um dos 7 sábios. E esses filósofos, eles estavam buscando todas as explicações. E nesse início, toda o que nós chamamos de ciência estava tudo junto e misturado. A física, a química, a biologia, a matemática. E só posteriormente que cada ciência vai se consolidando como um ramo próprio, né? Essa subdivisão da ciência. Começa lá com Aristóteles, quando vai dividir as ciências em ciências práticas, teóricas, teoréticas. E depois, na modernidade, cada ciência vai se tornando autônoma, né? Então, é como se eles tivessem começado uma conversa que a gente continua até os dias de hoje, só que com tecnologia, fórmulas e muitos cálculos. Exatamente, eu complemento essa fala dizendo que a ideia de buscar um princípio unificador ou uma teoria capaz de unificar os diferentes cenários ou diferentes realidades da física, né? Ela continua desde Tales como a água, o princípio unificador, né? O princípio de tudo, ou algo que unificasse as coisas em si, em suas essências. Essa ideia ela persiste, e aqui eu cito, por exemplo, a ideia de uma teoria capaz de unificar o microcosmos, que é descrito pela mecânica quântica ou teoria quântica de campos, e o macrocosmos, que é uma teoria ou teorias, modelos, né, dentro de um campo da física chamado de cosmologia, capaz de estudar a evolução do universo, né, galáxias, setores do universo e por aí vai, né? Então, quando olhamos para o universo no sentido do tempo, teorias modernas aí apontam que o universo tem aproximadamente 14,8,7 ou aproximadamente aí 14,9 bilhões de anos, né? Então, quando utilizamos certos recursos tecnológicos como a Lívia Pozna aqui, né? Nós somos capazes de olhar para o passado e enxergar o universo diferente daquilo que nós vemos hoje.
certo? Então, o universo no passado, de acordo com alguns modelos, era um universo em estado muito mais condensado e menor, porque o espaço-tempo ele se expande e as coisas que estão nele também acompanham esse ritmo de expansão. Então, quando olhamos lá para o passado, há 14,8 bilhões de anos atrás, todas as coisas estavam condensadas, entre aspas, em um único ponto, né, que chamava-se, ou alguns estudiosos ali interpretam dentro de teorias, como um ponto de singularidade. Então, como explicar o universo, aquilo que entendemos como macro, mas confinado no micro? Então, vem a teoria ou teorias de unificação, que agregam o universo macro dentro do micro. Então, hoje, eles identificam essa teoria unificadora como teoria quântica da gravitação, ok? Então, sim, podemos dizer que esse questionamento persiste até os dias de hoje. Só não temos a resposta ainda para isso. Mas e os outros filósofos? Então, aqui a gente falou dos filósofos de Mileto, né? E agora a gente pode falar também dos filósofos eleatas, né? Da cidade de Eleia, principalmente com Parmênides, né? Parmênides era um filósofo que, dentro da história da filosofia, vai contrapor Heráclito, né? Porque enquanto Heráclito dizia que tudo flui, Parmênides vai dizer que tudo é, o ser é, nada muda, nada do que existe se transforma em outra coisa. Então ele vai falar da unidade do ser, a famosa frase, o ser é, o não ser não é. E também temos como discípulo de Parmênides Zenão de Eleia, que é o famoso filósofo que criou os paradoxos, a ideia da divisibilidade infinita do espaço, né? Um ser finito percorrendo um espaço infinito estaria em repouso, na concepção de Zenão de Eleia. Ou seja, a unidade do ser, o ser é único. E aí eu gostaria também que o professor aproveitasse e fizesse essa relação com esses dois filósofos eleatas. Muito bem. Bom, Parmênides, o ser imutável, né? Então, eu faço um gancho, faço uma conexão aqui, aquilo que é imutável. Então, leis de conservação, aquilo que não se muda. Então, eu posso dizer que, sob certas circunstâncias, quando tomamos sistemas físicos e estudamos esses sistemas físicos, isolados, né? Ou mesmo não isolados, mas sob certas circunstâncias, não vou particularizar aqui quais, mas podemos levar em consideração que certas quantidades se conservam, como, por exemplo, a carga elétrica do sistema vai se conservar mediante certos fenômenos físicos, a energia mecânica do sistema se conserva, a quantidade de movimento, e aqui são eles, momento linear, momento angular, são quantidades físicas que hoje são corriqueiras no estudo. Tá, então sobre Parmênides, o ser imutável, né? Então vamos linkar essa ideia de ser imutável com as chamadas leis de conservação da física. Ok? Então vamos tomar um sistema que, sob certas condições, este sistema está sendo estudado por nós aqui. Então vamos levar em consideração que certas quantidades não mudam, não variam com o tempo, elas se conservam, como por exemplo a carga elétrica total desse sistema vai se conservar mediante certos fenômenos físicos, a energia mecânica do sistema, né, que consiste na soma das parcelas de energia cinética mais potencial. Energia cinética diz respeito ao movimento das partículas que estão ali, energia potencial pode ser energia potencial de ligação, energia potencial gravitacional, energia potencial que se deve a campos de maneira geral, né? Enfim, a quantidade de movimento, momento linear, momento angular, que são quantidades comuns aí ao estudante do ensino médio, estudante do ensino superior, são certos assuntos que acompanharão o estudante desde sua formação básica até sua formação de mais alto nível. Então, esse é o link que eu faço com Parmênides e o chamado ser imutável. Em relação a Zenão, que seriam os paradoxos do movimento, né? Como o professor Hélio havia mencionado, quando se trata de um objeto, um ser, algo
cujas dimensões são finitas, estando num cenário, num espaço, em um ambiente infinito, e este objeto, dizer que esta coisa ou este objeto está em movimento ou não, é muito complicado, porque não existe nenhum referencial para afirmarmos se está em movimento ou se está em repouso, ok? Então existe ali a chamada simetria translacional, né? Então pouco importa se ele vai para frente, vai para trás, vai para a direita ou para a esquerda, a gente não tem como dizer, perde a noção de orientação, porque não existe nada que possamos tomar como referencial, ok? É isso, essas conexões que eu faço. Para além, né, do Zenão e Parmênides que a gente falou, também existe outro filósofo chamado Empédocles de Agrigento, que ele dizia que a natureza não era composta por apenas um elemento, mas sim por 4 elementos ou 4 princípios, 4 raízes, que seria a água, o ar, a terra e o fogo. E na sua concepção existia 2 forças, né, que unificavam ou separavam esses 2 elementos, ou esses 4 elementos. Ou seja, essa força que ele chamou de amor, que unificava os 4 elementos. Quando algo nascia no universo, era unificação e função do amor, e quando algo morria, era separação, função do ódio. Ou seja, no universo, todas as coisas que existem são compostas por esses 4 elementos, esses 4 princípios, essas 4 raízes: água, ar, fogo e terra. E o que você poderia dizer sobre essas 4 raízes, essa mudança que o Empédocles diz, professor Cássio? Muito bem. Sobre esses 4 elementos, eu poderia aqui fazer um link, né, vincular a ideia de interações fundamentais da física. Então, teorias hoje nos apontam, né, e modelos, né, nos apontam que existem aí 4 tipos de interações fundamentais na natureza. Então, cada interação diz respeito a uma força, né? Porque força é aquilo que aquilo que é o resultado de comunicação entre corpos, comunicação entre partículas, né? Então, vamos lá. A força de interação gravitacional, uma. Força de interação eletromagnética, 2. Forças de interações ou força nuclear forte, e outra é a força nuclear fraca. Então são 4 tipos básicos de interações, ok? Essa força nuclear forte diz respeito à força necessária para manter o núcleo dos átomos coesos, ok? A força nuclear fraca diz respeito ao decaimento radioativo dos elementos radioativos. Bom, é claro que essas teorias elas foram devidamente estudadas e passaram por algumas evoluções naturais e houveram unificações, né, como a força nuclear fraca e a força eletromagnética. E aí surgiu a força eletrofraca, beleza? Seguindo a linha daquela ideia de Tales de Mileto, né, que é a ideia da unificação. E quando aí você fala dos átomos, né, aí a gente já também pode linkar com os famosos filósofos pré-socráticos atomistas, né? Isso. Que é Leucipo e Demócrito. Mas antes, né, dos atomistas, a gente tinha um filósofo também que é o Anaxágoras. O Anaxágoras dizia, né, que o universo era composto por sementes, né, homeomerias, e que no princípio tudo estava junto e misturado, e que uma força que ele chamou de nous, um espírito inteligente, separou os opostos, né, colocando cada coisa em seu lugar. E aí então a gente tem que, para ele, o todo está nas partes e as partes estão no todo. E talvez essa ideia do Anaxágoras já contribui para a questão do pensamento de Leucipo e Demócrito, né? Demócrito de Abdera, que é o filósofo famoso que deu continuidade à teoria de Leucipo, e que para eles
o universo era composto por partículas infinitas e invisíveis que eles denominaram átomos, ou seja, a palavra átomo não divisível, que ficou até, né, o nosso momento contemporâneo, e continuamos chamando de átomos, embora sejam divisíveis. Então, Demócrito continuou essa teoria, né? E aí que vai dar um princípio, a gente poderia dizer que dá um princípio para a teoria atômica atual, esse pensamento tanto o pensamento de Anaxágoras, né, que tudo está em todo, e o pensamento de Leucipo e Demócrito, que todo o universo é composto por partículas que nós chamamos de átomos, né? Então existem os átomos e o vazio, e os átomos circulam, né, nesse vazio para formar todas as coisas que não é o universo. Muito bem. Então, sobre Anaxágoras, né? Anaxágoras, né? Fala assim, né? Tá tudo bem. Vamos lá. Eu vou atribuir aqui a ideia de ordem cósmica, tá? Então, quando você diz que as partes estão, ou está no todo, né, e o todo está nas partes, pensa bem, nós somos aqui formados de partículas que foram sintetizadas, produzidas em estrelas por meio de um processo físico, tá? Uma reação física chamado de fusão nuclear. Então, ferro, magnésio, zinco e outros minerais, esses elementos eles foram forjados em estrelas por meio de reações de fusão nuclear. Então, quer dizer, as partes estão no todo, ou está no todo, certo? Ainda sobre Anaxágoras, né? Quando o professor Hélio diz que tudo estava junto e misturado, aqui nós lembramos de alguns modelos cosmológicos e fazemos uma referência aqui à ideia de Big Bang, onde o universo que hoje conhecemos, o macro, estava aglutinado em um ponto que chamamos de singularidade. Então, quer dizer, as partes, as diversas partes, as infinitas partes, hoje formavam o todo há muito tempo no passado, ok? Então, essa é a ideia de Anaxágoras. Agora vamos à ideia de Demócrito, né? Já que nós falamos que certos elementos, na realidade todos os elementos químicos aqui, os quais somos formados, né? Ferro, zinco, e etc, cálcio, foram forjados em estrelas por meio de reações de fusão nuclear, né? Isso nos joga a ideia de Leucipo e Demócrito, né? Os atomistas. Então, a ideia de que a matéria ela poderia ser fracionada de maneira arbitrária, isso talvez fosse verdade quando atribuída a ideia de mito, mas quando se passou a pensar efetivamente se de fato isso seria possível, Leucipo e Demócrito disseram: talvez exista um limite. A partir daqui, se dividíssemos a matéria, ela perderia sua identidade, o seu princípio. Então, eu resgato, faço uma conexão com a ideia hoje da física atômica e vou além. Faço uma menção àquilo que comumente é conhecido como modelo padrão, ou modelo padrão da física de partículas. Na realidade, não é só um modelo, é uma teoria do modelo padrão da física de partículas, porque teoria implica num arcabouço teórico experimental, tá? Então, a física de partículas, ela tenta explicar, ela busca explicar o todo, isto é, como a matéria, como a conhecemos aqui, ela pode ser organizada a partir de elementos fundamentais ou de bloquetes, tal como pecinhas de Lego. Então, a teoria do modelo padrão de física de partículas, ela organiza esses bloquetes, essas unidades fundamentais em famílias de partículas, né? Então, dentro dessas famílias, nós temos elétrons, que são leptons, nós temos quarks,
quark down, quark up, quark charm, quark strange, quark bottom e por aí vai. Muons, enfim, nós temos bósons, que são partículas mediadoras de campo e outras coisas. Então, esses pensadores, Demócrito e Leucipo, eles forjaram aquilo que hoje é a física que busca explicar o universo micro, ok? Bom, então, como vocês puderam ver, a física e a filosofia têm uma relação muito próxima, que se nós formos colocar no nosso ver, hoje em dia parece algo distinto. Mas muito obrigado a todos por estarem presentes aqui hoje. Muito obrigada, professor Cássio, por contribuir. Nós aprendemos muito, muito mesmo. Eu que agradeço aí a Yasmin, a Lívia e o professor Hélio pelo convite, tá? E uma boa tarde a todos os ouvintes, né? E espero que vocês deixem um like. Isso mesmo. Tá? E é isso, muito obrigado. Nós que agradecemos. Já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, já se inscreve no nosso canal e não perca os próximos episódios, porque nós sempre estamos trazendo aqui questões do país, Enem, alguns episódios também vai ter indicações de livros filosóficos e é isso, muito obrigada. E lembre-se, filosofia é a sua terapia. Tchau!